Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 24. A parábola da panela fervente. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola à casa rebelde e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Põe a panela ao fogo, põe-na e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: aí da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma rocha descalvada o pôs, não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha descalvada, para que não fosse descoberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, tempera o caldo e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre, se funda a sua imundícia no meio dela e se consuma a sua escuma. Ela com mentiras se cansou e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura, nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. Viva isso e o farei. Não me tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Lamentação pela morte da esposa de Ezequiel, diz o título. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás
nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos, não cubras os teus lábios e não comas o pão dos homens. E falai ao povo pela manhã, e falei ao povo pela manhã, e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me fora mandado. E o povo me disse: porventura, não nos fará saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz: não vos cobrireis os lábios e não comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas defiar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar e falarás e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Profecia contra Amon. Profecia contra Amon, capítulo 25. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro, portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite.
Farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. Então sabereis que eu sou o Senhor Jeová, porque assim diz o Senhor Jeová: porquanto bateste palmas, sapateaste, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel, portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo às nações. Te arrancarei dentre os povos, te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo. Então saberás que eu sou o Senhor Jeová. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Quiriataim. E aos do Oriente contra os filhos de Amon o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles, portanto assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais. Eu a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Então farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto os filisteus se houveram vingativamente e executaram vingança com desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, arrancarei os quereteus e destruirei o restante da costa do mar, e executarei sobre eles grandes vinganças com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Profecia contra Tiro. Profecia contra a cidade de Tiro. Capítulo 26. E aconteceu num 10º ano, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, visto que a cidade de Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto assim diz o Senhor Jeová:
Eis que eu estou contra ti, ó cidade de Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma rocha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová, e servirá de despojo para as nações, e suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor Jeová, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, desde o norte, trarei contra a cidade de Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, com carros, com cavaleiros, companhias e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, fundará uma trincheira contra ti, e levantará paveses contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos, te cobrirá o seu pó, e os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se fecha brecha. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, lançarão no meio das águas as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque o Senhor Jeová o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová à cidade de Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti? E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. Se vestirão de tremores sobre a terra, se assentarão e estremecerão a cada momento. Por tua causa pasmarão, e levantarão a lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade,
que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizavam a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem à cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, como os que descem à cova, para que não sejas habitada. Assim estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. Quando te buscarem, então, nunca mais serás achadas para sempre, diz o Senhor Jeová. Lamentação pela cidade de Tiro, capítulo 27. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro: tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. O teu convés o fizeram de cipreste, engastado, de marfim, das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó cidade de Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram a ti para calafetarem as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis, a cidade de Tarsis, negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas.
com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos, cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim e madeira de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo, diminite, panaguê, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda a sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociavam nas tuas feiras. Arã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros, entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias. E te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te confundiram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os teus calafetadores, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti
e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre as cabeças e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa e cingir-se-ão de sacos. Chorarão sobre ti com amargura de alma e com amarga lamentação. E no seu pranto levantarão a lamentação sobre ti, dizendo: quem foi como a cidade de Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio. Enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornaste em grande espanto e jamais subsistirá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste exato momento, venho a te fazer uma oração de agradecimento pela nossa viagem, que foi em paz, fomos em paz, ficamos lá em paz e retornamos em paz, para a honra e glória do teu nome. Abençoa as nossas próximas viagens, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por Jesus Cristo, o teu Filho amado. Glórias ao teu nome, amamos ao teu Filho, o Senhor Jesus, e o adoramos.